Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas. Primeiro eu quero cumprimentar, senhor presidente, as lideranças partidárias, os partidos políticos do Congresso Nacional pelo acordo que acabamos de fazer, que levou à votação da resolução que disciplina a apreciação dos vetos por parte do Congresso Nacional. Esse é um passo muito importante, senhor presidente, porque vivemos novos tempos novos que alguns apenas por ser oposição a este governo que tem permitido com que o Brasil avance, insiste em reconhecer. Hoje nós estamos aqui reunidos no Congresso Federal para apreciar votar os vetos estabelecidos pela Presidente da República. No passado não era assim, porque no passado, senhor presidente, vetos eram feitos, assinados, mas não eram apreciados pelo Congresso Nacional, pois foi no mandato passado da presidenta Dilma que esse Congresso aprovou essa medida e não sofreu qualquer pressão por parte do Planalto, como ocorreu no governo passado. Estamos debatendo os vetos em bloco agora, mas eu quero me referir especialmente ao veto que trata do reajuste da tabela de imposto de renda, porque estou ouvindo pronunciamentos que têm o único objetivo confundir a população e pronunciamentos que não têm qualquer base de coerência, senhores senadores, senhoras deputadas, senhoras senadoras. Não há nenhuma coerência com a prática em relação aos argumentos que estamos ouvindo aqui por parte daqueles que compõem partidos que querem promover um golpe nesse país. Se não, vejamos, dizem que a tabela tem que ser reajustada de acordo com a inflação. E verdade, concordamos com isso. Tanto concordamos com isso que a medida provisória encaminhada pelo governo federal estabelece, sim, um reajuste de acordo com a inflação e diferenciado para os níveis de salário recebidos pelo povo brasileiro. Como era no governo passado. Eu sugiro aqui que os líderes dos partidos políticos que fazem oposição ao governo Dilma subam à tribuna para dizer como era que o governo enfrentava o reajuste da tabela do imposto de renda no passado. E eu tenho em mãos aqui o boletim Focus do Banco Central, que mostra que no primeiro mandato do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, apesar da inflação ter alcançado quase 20%, o reajuste da tabela do imposto de renda foi zero. Zero, senhores deputados, senhoras deputadas, senadores e senadores, zero foi o reajuste do primeiro mandato inteiro do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas vamos ao segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele poderia ter feito autocrítica, ele sim, poderia ter se redimido perante os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, mas não o fez. Só conseguimos, com muita pressão e força do Congresso Nacional, e à época eu era deputada federal, aprovar um reajuste de 17,5%. Ou seja, no momento em que o resíduo acumulado estava se aproximando da casa dos 60%, ou seja, 60% de perda, de falta de reajuste da tabela do imposto de renda, o Congresso Nacional conseguiu reajustar em 17,5% no ano de 2002. 2002, senhoras e senhores. Mas, pasme, o que fez o governo naquela época? Gostaria muito que meus pares senadores do PSDB subissem à tribuna para explicar. Não contente com que o Congresso Nacional aprovou, o que fez o presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso, estou aqui com matéria publicada na Folha de São Paulo, do dia 8 de janeiro do ano de 2002. O presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu aumentar a taxação das empresas para compensar parte da correção da tabela do imposto de renda
das pessoas físicas em 17%. Ele aumentou, senhores deputados, aumentou. E eu concluo nesse minuto, senhor presidente. O presidente Fernando Henrique aumentou para compensar. O único reajuste que ele deu, em 8 anos de mandato, aumentou a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido de 1% para 3%, para compensar as perdas que teria com reajuste na tabela de imposto de renda. E ouvir aqui líderes da minoria dizer que é um absurdo. O absurdo era o que acontecia no passado e que nós queremos que continue apenas no passado e que não volte mais. Vamos aprovar, sim, mais uma vez, o reajuste da tabela do imposto de renda, diferente do que acontecia no governo passado, senhor presidente. Muito obrigada.